Graças a Deus por isso. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nesta noite, dizer a você que você é bem-vindo neste lugar, que Deus te abençoe. Você viu que aqui a gente abençoa casamento, abençoa nascimento, abençoa morte, a gente faz tudo aqui. A gente só não faz divórcio, separação, mas tudo que é de unir, se é para unir com o Senhor, se é para unir entre os homens, nós estamos lá, juntos, abençoando e favorecendo esta dádiva de Deus a nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para nós meditarmos um pouquinho num texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e eu quero ler do versículo 15 até o verso 21. Lucas 12, 15 a 21. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta palavra, uma parábola que Jesus contou, e ela traz uma lição para nós, e ela nos alerta muitas vezes pela nossa situação de estarmos desapercebidos, e muitas vezes ingratos por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus faz para as nossas vidas. Lucas 12, 15 a 21 diz assim: Então lhe respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu vou repetir essa parte. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos, a minha colheita. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Paizinho, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Senhor, que importa que o Senhor cresça em nós e desapareçamos. Importa que a tua glória se mova e se manifeste, Pai. Importa, Senhor, que o nosso coração esteja contrito, Pai amado, e dobrado diante do Senhor para receber aquilo que tu tens para nós. Não viemos aqui para dizer palavras lindas, bonitas, mas viemos aqui para trazer o teu recado para o nosso coração. E o nosso coração está aberto. Por isso, Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, em cada vida nesta noite, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, seja para edificar, para exortar e para consolar. É o objetivo da palavra profética, Senhor amado. Pai, fala conosco, ó Pai, que o teu Espírito de sabedoria tome conta dos nossos corações, para que haja entendimento em nós do teu querer e da tua vontade. E nos dobremos diante da tua vontade, ó Pai amado, e venhamos assim vivenciar o teu querer, para que possamos prosperar nesta terra, ó Pai, e sermos realmente abençoados por ti. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, ó Pai. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus conta uma parábola. Jesus chama atenção a respeito do que? Quem se lembra? Da avareza. Jesus chama atenção a respeito da avareza. E Jesus, para explicar isso, ele conta uma parábola. Uma parábola é uma história que talvez tenha acontecido. Jesus se embasou numa história que aconteceu, talvez é uma história possível e passível de acontecer. E Jesus relata essa história deste homem próspero. Mas Jesus fala a respeito deste homem de uma forma dura, de uma forma veemente. E a minha pergunta é esta: qual era o problema com este homem da parábola? Jesus fala de um homem rico,
Bíblia mostra que ele era um homem trabalhador, é um homem que no decorrer da sua vida, ele conquistou bens na sua vida. Jesus não censura esse homem, querendo dizer que este homem adquiriu de uma forma ilícita. Jesus não fala isso, porque se fosse Jesus falaria, mas Jesus fala de um homem que prosperou na sua vida, um homem que tinha propriedades, um homem que era um agricultor, um lavorista, que plantava, e ele colhia dos seus frutos e armazenava nos seus armazéns. Mas aquele ano ele teve um problema. A sua produção foi além da sua estimativa, a sua produção foi de mais excelente, e ele não tinha aonde recolher os seus frutos. E ele coloca no seu coração: vou derrubar os meus celeiros e vou fazer novos celeiros, para que eu possa armazenar o que a minha lavoura está produzindo. Qual o mal nisso? Eu pergunto e digo: aquele homem era um homem trabalhador. A Bíblia fala a respeito do trabalho. A Bíblia favorece e ela dá uma palavra de motivação, de incentivação àqueles que trabalham, àqueles que comem do fruto da sua mão. Salmo 128, se não me engano, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, será feliz e tudo lhe irá bem. Do fruto das suas mãos comerás e tudo lhe irá bem. Um trabalho honesto. Deus se agrada disso, Deus ama isto. A Bíblia fala de um homem visionário, um homem que tinha uma visão, um homem que investia, um homem que avançava. A Bíblia chama a nossa atenção em relação a isso. A Bíblia fala de um homem próspero, um homem bem sucedido. Aí eu pergunto: quem proporciona a prosperidade? Principalmente nessa condição, aonde se depende do sol e da chuva. Quem dá sol e chuva? A Bíblia não diz que este homem tinha um pivô central, onde tinha uma lavoura irrigada. E nem naquela época existia isso. Aquele homem dependia do sol e da chuva. E Deus enviou o sol na hora certa, Deus enviou a chuva na hora certa, Deus abençoou e livrou aquela lavoura das pragas, e por isso aquela lavoura excedeu, de uma forma que surpreendeu aquele homem, que teve que tomar uma providência. A Bíblia fala e mostra que aquele homem era um homem responsável. Não era um homem que abandonava aquilo que Deus deu para ele, mas ele acolhia com as suas mãos aquilo que Deus havia dado para ele, e ele tinha a responsabilidade de guardar e proteger as bênçãos de Deus. Então nós vemos um homem que ele está ligado em todas as referências do que a palavra de Deus diz, de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa próspera. Quando isso acontece conosco, qual é a nossa reação? Quando você vai para o teu trabalho e de repente você chega lá, teu patrão chama e fala: quero conversar com você. Você fica assustado. Aí ele chama você lá no escritório, fecha a porta. Você fica meio apavorado. Fala: olha, eu decidi que de hoje em diante eu vou aumentar teu salário em 60%. Ele fala assim: Deus é bom demais, Deus é grande. Você atribui as bênçãos à ação de Deus. Eu posso olhar para este homem e ver que este homem é um homem abençoado. Quando isso acontece conosco, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu quero dar um testemunho daquilo que Deus tem me abençoado. Nós atribuímos isto como bênção de Deus. Mas no texto que nós lemos, Jesus chama este homem de louco, uma pessoa insensata. Mas como uma pessoa insensata? Como um homem próspero desse, eu poderia dizer que ele era um homem insensato? Como pode ser isso? A primeira visão dá uma impressão que Jesus estava condenando as posses daquele homem, estava condenando aquilo que aquele homem tinha nas suas mãos, os seus bens materiais. Mas não é verdade, porque o que ele tinha, Deus havia dado. Na verdade, é Deus que nos dá o que temos, é Deus que nos dá aquilo que nós desfrutamos, é Deus que nos dá aquilo que nós beneficiamos, aquilo que nos alegra. É o Senhor que nos dá. Também Ele permite as lutas, Ele permite as provas,
Mas o grande problema é quando nós tomamos aquilo que Deus nos dá como bênção e revertemos aquilo que Deus nos dá como bênção em maldição. Quando nós tomamos aquilo que o Senhor nos beneficia, que o Senhor nos agracia, e usamos aquilo que o Senhor nos beneficiou, nos agraciou, com algo para nos distanciar de Deus, para nos afastar do Senhor, para nos distanciarmos da presença dEle. Eu vou usar um exemplo. Talvez alguém estivesse orando para Deus dar uma casa, né? Uma casa maior. Aí Deus abençoe e dá uma casa maior. Aí diz assim: eu não posso no culto, que eu tenho que aproveitar para limpar a minha casa, né? Aí pede, Deus me dá filhos. Eu não posso ir no culto porque meus filhos dão trabalho. Aí pede um carro. Aí Deus dá um carro. Aí está chovendo, é o dia dele usar o carro, não pode porque vai sujar. Estou usando de exemplos, né? Nada que isso possa estar acontecendo entre nós. O que nós estamos fazendo? Transformando bênçãos de Deus em maldição. O jovem pede para Deus dar uma noiva, uma namorada para ele, ou um namorado. Ou o jovem pede para a moça dar uma namorada, ou o jovem homem pede para dar uma namorada. Bem explicado. Deus dá. Aí ele começa a distanciar-se do Senhor, né? Começa a afastar do Senhor. Ele sentava já nos primeiros bancos da igreja quando não tinha ninguém. De repente ele já vai para o meio, quando vê, ele já está no último banco da namorada, e se deixar ele põe um banco lá do outro lado da rua no domingo, e no próximo ele não volta mais. Piorou tanto por aqui, né? Aí alguém ora para casar, né? Aí Deus providencia uma bênção. Aí ele abandona o Senhor, porque agora ele precisa dedicar a esposa, ao esposo. É isso que a palavra de Deus mostra, é isso que Jesus mostra aqui para nós, neste texto com esta palavra. Quando aquilo que o Senhor nos dá para ser bênção a nós, nos leva a afastar de Deus. E a ferramenta que a nossa carne usa é exatamente isso. Jesus chama isso de avareza. O que é avareza? A avareza é o apego excessivo às coisas materiais. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais. E muitas vezes Deus proporciona bens materiais para nós e nós nos apegamos àquilo. Muitas vezes Deus proporciona bênção nas nossas vidas para sermos instrumentos nas mãos de Deus e nós nos apegamos àquilo e retemos para nós. Versículo 15, permita-me repetir. Então lhe respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Jesus explica: porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo: a vida do ser humano não consiste na casa que ele tem, a vida do ser humano não consiste no carro que ele tem, a vida do ser humano não consiste na esposa, no filho. Não consiste em coisas. E muitas vezes a nossa vida está presa em coisas que nos impedem de servir ao Senhor, coisas que nos impedem de realizar o propósito de Deus na nossa vida. Avarento é aquele que baseia a sua vida naquilo que possui. É isso que Jesus está dizendo. Eu não posso basear a minha vida naquilo que eu possuo, porque senão diante de Deus sou considerado avarento diante do Senhor. O avarento mesmo, sabe o que é o avarento? É aquele que trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro e ele não consegue usufruir do bem que ele acumulou, né? Ele chama 4 para comer na casa dele e frita um ovo e divide em 4. Já viu isso? Pois é. Aí diz: hoje a comida vai ser diferente, nós vamos dividir o feijão, um grão de feijão em 4. Absurdo. Mas aquele que retém, e isto
leva a uma consequência e Jesus acusa essa situação. Jesus caracteriza aquele homem, ou as atitudes daquele homem, de loucura. Loucura. O que leva Jesus a dizer que aquele homem é louco? Eu gostaria de citar algumas coisas aqui. Aquele homem achava que era dono do que possuía. Versículo 19 diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Aquele homem achava que o que ele tinha, o que ele possuía, era realmente dele. Ele não conseguia entender que as dádivas de Deus e as bênçãos de Deus são emprestadas para nós. Você concorda comigo ou não? Se você achar que não, olha para a vida de Jó. O dia que Deus resolveu tirar de Jó, ele tirou tudo, certo? E olha para a vida de quem deixa de viver nessa terra. O que ele leva daquilo que ele conquistou? Nada. A vida nossa, o que nós possuímos é emprestado. A esposa que eu tenho é emprestada por mim. Se eu morrer antes dela, ela está livre para casar com outro. Misericórdia, Senhor, não deixa eu pensar nisso. Mas é a realidade. Os nossos filhos são emprestados a nós. Aí o pai fica mordendo o freio quando a filha começa a namorar. Você acha que ela vai viver 100 anos dentro da tua casa e você tratando como uma bebezinha, uma filhinha? Bem a nossa vontade, bem ao nosso querer, mas não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A nossa vida é emprestada a nós. Tudo que possuímos é emprestado a nós. Mas só que muitas vezes nós tratamos como se fosse nosso. E nós o dominamos como se fôssemos levar isso para a eternidade. Aí está a avareza. Aí está o problema. Aí está a loucura. Há uma valorização excessiva daquilo que Deus dá para nós. Aquele homem valorizava excessivamente aquilo que Deus, foi Deus que deu para ele os bens, foi Deus que deu a riqueza para ele, só que ele começou a valorizar excessivamente, a ponto de desprezar o que ele está preparando para a eternidade. Deus falou assim para aquele homem: hoje vão pedir a tua alma. Você está tão agoniado que você não vai conseguir nem derrubar os teus celeiros, quanto menos construir, porque hoje vão pedir a tua alma. E o que você fez, para quem será? Quem vai colher a tua colheita? Quem vai guardar o teu mantimento? Aquele homem estava preocupado com a sua vida terrena, como se ele fosse viver a eternidade. Existe um propósito de Deus na minha vida. Existe um propósito de Deus na tua vida? Amém? Então você precisa adequar-se ao propósito de Deus. Nós precisamos usufruir daquilo que Deus dá para nós, amados, mas sem estarmos presos nisso. A palavra de Deus diz que aquele que ama o dinheiro nunca se vai se fartar dele. Vai ficar a vida inteira correndo atrás. A vida inteira correndo atrás. O pouquinho que ele deixar, ele vai deixar para os outros que não trabalharam para gastar o dinheiro dele. É aquele genro que você abomina. Aquele genro que você não gosta, vai deixar para ele. Certo? Pois é, não se prenda. Estou dizendo para você gastar o dinheiro dissolutamente, não, mas para você não se prender. Existe um propósito quando Deus me dá algo, existe um propósito quando Deus te dá algo, e você precisa entender isso. Se Deus te deu um carro, é para você vir para o dia de chuva na igreja, meu irmão. Se Deus te deu uma casa, é para você habitar nela, para ser bênção para você, mas não para te afastar de Deus. Se Deus te deu uma esposa, um esposo, uma namorada, é para te firmar mais nos caminhos do Senhor, porque dois terão mais força do que um só. Dois vai ter mais força do que um só, porque na concordância é que manifesta a glória e o poder de Deus. Você não pode usar daquilo que Deus te deu como se fosse algo teu. Entenda isso. Agimos como que tendo autoridade sobre o passageiro. Que autoridade eu tenho sobre aquilo que Deus me deu, que eu possuo? Eu não sei se eu vou sair daqui vivo nesta noite. Eu tenho uma programação para amanhã, eu tenho uma programação para amanhã, mas a resposta está vindo da boca de Deus.
Eu não sei se eu vou cumprir a programação amanhã. Mas se eu cumprir, amém. Se eu não cumprir, glória a Deus. Uma das semanas que eu estava cheio de atividade, que eu não sabia como eu iria resolver as atividades daquela semana, na terça-feira, de tarde, Deus me colocou na cama, há poucos dias, e eu só saí da cama 15 dias depois, com injeção, medicamento, que eu não aguentava andar 10 metros, e eu não sou fraco para dor não, sou de resistir muita dor. Aí eu fui fazer uma tomografia da coluna para ver se descobriria algum problema. Eu fui arrumar problemas. Pensa de tudo o que não presta na coluna, está aqui, ó. Desde fratura, até escoliose, desvio, bico de papagaio e hérnia de disco, tem. Mas eu estou aqui. Pergunta para mim se estou sentindo dor? Não, e não é psicológico, não estou. Pergunta se estou preocupado? Não. Aonde está a tomografia? Devia estar na mão de um especialista de coluna. Está lá dentro do arquivo meu, uma pastinha chamada saúde. Está lá. Está lá guardado. Porque eu sei o que vão dizer, e eu sei que eles vão falar que eu tenho que conviver com isso, então eu vou evitar de pagar uma consulta. E eu vou crer e confiar no meu Senhor. E não estou preocupado com isso. Mas nesses 15 dias, a minha programação furou. Mas não faltou quem fosse realizar. Não faltou. Deus levantou pessoas para fazer isso. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos donos da situação. E nós esquecemos de depender daquele que era, que é e que será para todo sempre. Proclamamos, anunciamos e fazemos planos e projetos. E o apóstolo Pedro diz assim: nunca diga, amanhã eu irei em tal lugar, eu vou fazer isso ou aquilo. Diga assim: se Deus quiser, amanhã eu irei em tal lugar e farei isso ou aquilo. Amém. Dependa do Senhor. E é exatamente o que este homem não tinha no seu coração. Ele planejou, ele projetou e ele já adiantou. Eu vou dizer a minha, ele não disse ao corpo, ele diz a minha alma: come, bebe, folga e descansa, porque tem bens para muitos anos. E aquele homem não sabia do plano e do projeto que haviam determinado para ele. A Bíblia não conta a finalização dessa parábola, né? Mas você pode imaginar o que realmente aconteceu. O que Jesus quis dizer quando chamou aquele homem de louco? Aquele homem usou das dádivas de Deus com egoísmo. Deus proporciona bênçãos e experiências para nós podermos abençoar os outros. Muitas vezes nós deparamos com pessoas, deparamos com casais passando por situações difíceis, críticas. E as pessoas não entendem: pastor, eu não sei porque nós estamos passando por isso. E muitas vezes o Senhor nos coloca no coração que o que a gente passa hoje é para a gente lutar, vencer, e amanhã nós ajudarmos outras pessoas que estarão passando pela situação que passávamos ontem. E você pode dizer assim: olha, eu passei por uma situação idêntica a essa, e eu posso falar com propriedade, com autoridade. Eu venci assim, assim e assim. Se nós olharmos para as situações que vêm às nossas vidas, tanto de bênção como de provas, de lutas, e olharmos como permissão de Deus ou providência de Deus para gerar crescimento em nós, nós não vamos olhar isso como um egoísmo. A palavra de Deus diz que Deus chama o povo dele, cristão. A palavra de Deus diz que o Senhor capacita. Como que Ele capacita? Ele dá dons para nós. Quantos aqui são de Jesus? Amém? A Bíblia diz que Deus deu dons a você. Ah, pastor, eu não sei ainda.
Você não sabe porque não descobriu ou não sabe porque não quer descobrir. São duas situações diferentes. Se você é um cristão, existe dom de Deus na tua vida. E o dom de Deus não é para satisfação própria, não é para egoísmo, não é para dizer, agora eu tenho um dom de Deus, a alma come, bebe, folga, descansa e tem bens para muitos anos. Não é para isso. Não é para isso. Para que são os dons de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Dons são para isso, para a edificação do corpo de Cristo. E muitas vezes, nós como membros do corpo de Cristo, recebemos, muitas vezes não, membros como corpo de Cristo, nós temos dons na nossa vida. Existem dons, talvez um no mínimo, 40 talvez no máximo. Existem dons na tua vida. E minha pergunta é: o que você faz com esses dons? Esses dons são a riqueza do Senhor. Olha o que Jesus fala no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que riqueza é esta para com Deus? Aqueles que recebem a riqueza de Deus. A riqueza de Deus começa na nossa vida através do Evangelho de Jesus. Uma regeneração, uma transformação. Para que o Senhor me salvou? Uma das coisas é para eu ir morar com Ele na eternidade. Eu preciso ter a minha visão fixa nisso. E em segundo lugar, enquanto eu estiver aqui na terra, para eu edificar o corpo de Cristo. E agora eu pergunto, você como membro do corpo de Cristo, o que você está fazendo para edificar o corpo de Cristo? O que você está fazendo com o teu dom? Pastor, por enquanto não estou fazendo nada. Eu tenho que te chamar como Jesus chamou, avarento e louco. E isso é pecado, isso é transgressão diante do Senhor. Porque o que aquele homem rico conseguiu com o que ele recebeu? Nada. Como ele foi se apresentar diante de Deus? Levar os seus bens? Não, ficaram todos mãos vazias. A riqueza que nós adquirimos em Deus é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, no dia do Senhor. Que dia? Não sei. Jesus disse para aquele homem: esta noite pedirão a tua alma. Jesus não disse nada para mim. Talvez não tenha dito para você. E é bom nem dizer, né? É bom nem dizer, porque senão a gente morre antecipado. Se disser que eu vou morrer amanhã, eu já morro hoje. Tem gente que já fica agoniado. Vai dizer que vai morrer amanhã, ele morreu ontem. Já morreu no passado. De tão agoniado que fica. De tão ansioso que fica. Os dons dos membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, são riquezas de Deus, para serem usados de forma a edificar a própria igreja. Quem retém isso está caracterizado nessa condição deste homem. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Por que, pastor, que você está falando isso? Para o teu próprio bem, para a tua própria bênção. Porque Deus quer te abençoar. Ele já te abençoou. Mas você vai ser edificado e vai ser fortalecido, vai ser poderosamente abençoado quando você começar a exercer isso. O que o Senhor tem te dado, não guarde para você. Busque na igreja, busque na comunidade, busque com alguém para abençoar, para você abençoar. Talvez o teu vizinho, talvez aquele que trabalha com você, aquele que você recebeu não é para guardar para você. Talvez você diga assim: mas pastor, é porque eu não consigo falar, eu não posso falar. Não sabe por que não pode falar? Porque você não tem autoridade. Porque você não tem autoridade, porque talvez a tua vida está em pecado. Tem muita gente que não liga de viver em pecado. Nem o diabo liga. Ele faz questão. Mas no reino de Deus, essa avareza é colocada para fora. Nós acabamos de orar com um casal que depois de 25 anos fecha as brechas na sua vida. E tem gente abrindo brechas hoje na sua vida, abrindo mão daquilo que Deus deu para ele, abrindo mão da bênção de Deus e vivendo uma vida totalmente fora do propósito de Deus, da vontade do Senhor, envergonhando o nome do Senhor, dando trabalho para a justiça lá fora, dando trabalho para a polícia lá fora. A palavra de Deus diz, Paulo lá em Romanos fala que a lei é para os transgressores. Quem deve temer a lei são os transgressores, e não aqueles que são corretos diante do Senhor.
Isso nos leva a entender que a nossa vida precisa ser uma vida de retidão. Eu não posso viver subornando, eu não posso viver enganando, eu não posso viver trapaceando, eu não posso viver ludibriando, eu não posso viver como um caloteiro, não pagando as minhas contas. Se não pode pagar a conta, então não faça. E se fez, pague. Pague. Porque isso é avareza. Deus te abençoou para você realmente cumprir aquilo que Ele deu para você. O mais, isso é egoísmo próprio. E nós não podemos ser egoístas. Porque se Jesus fosse egoísta, hoje nós estaríamos já com passagem comprada direto para o inferno. Jesus não foi egoísta. Ele entregou a sua vida por nós. Por que Jesus, em último lugar, por que Jesus chamou aquele homem daquela forma? Pois ele valorizou mais essa vida terrena do que a vida eterna. Quando ele fez isso? Quando ele fez para ele e só pensou no seu bem-estar, em resolver o seu problema. Nós vivemos isso nos nossos dias. Nós queremos que as coisas se ajeitem para nós. Nós queremos que as coisas encaminhem da nossa forma, do nosso jeito, no nosso horário. Se não for no horário, no meu horário que eu posso, eu não vou participar do ministério. Se não for do meu jeito, eu não faço parte disso, eu não faço parte daquilo. Se for para levantar cedo, eu não oro. Se for para dormir tarde, eu não oro. Isso é avareza nossa, porque Deus nos deu vida, o Senhor nos deu saúde para honrar e glorificar o nome dele. E Romanos, Paulo escreve assim, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você crê nisso? Então você veio a este mundo por ele, Paulo está dizendo. Você vive neste mundo por causa dele, porque se ele não quiser, ele tira a nossa vida a hora que ele quiser, porque a vida minha não depende de mim, depende dele. Eu vou dizer uma coisa para você: o dia que o Senhor olhar para mim e falar, esse não dá mais fruto, você pode ter certeza que a minha vida está encerrada. Eles vão ter que me levar para o cemitério. Não há motivo para viver. Aqueles que não frutificam, aqueles que não florescem no Senhor, não há motivo. E quantos, a palavra de Deus, e Paulo diz lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, quantos que dormem não é no sentido de dormir na cama, roncar. Paulo fala no sentido de morte. Quantos que dormem por não discernir o corpo de Cristo, por não ter entendimento disso, e menosprezar isso que Deus deu para ele. Aquele homem disse, agora a alma come, bebe, folga e descansa. Ele estava olhando para o seu interesse, para a sua vontade. Ele estava olhando para a sua condição física. Na verdade, ele usa o termo alma, mas ele não estava referindo a alma. Ele faz uma mistura aí. Tem muita gente que a alma fica tranquila quando ele consegue alcançar coisas materiais. Na verdade, não é isso, né? Tem muita gente que fala assim, o dia que eu conseguir comprar uma casa, eu vou ser a pessoa mais feliz da face da terra. E ele descobre que a casa não era o que ele queria. O dia que eu comprar um carro tal, eu vou ser a pessoa feliz. Ele compra o carro tal, dali um mês, e fala assim, eu podia trocar num carro tal, porque esse está legal. Alguma coisa está errada. Essa insatisfação de alma é o vazio da alma. E esse vazio da alma, quem preenche é Jesus. Não preenche com casamento, não preenche com divórcio, não preenche com coisas dessa terra, preenche com Jesus Cristo. Porque nós nascemos por Ele, vivemos através dEle, e tudo que nós fazemos, Paulo diz, para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, toda a minha atitude, toda a minha ação e reação precisa ser para glorificar o nome de Deus. Então aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, o meu carro, a minha casa, os meus bens, minha família, minha esposa, minha mulher, a minha igreja, é para glorificar o nome de Deus. Os bens que eu tenho é para exaltar o nome do Senhor, é para abençoar a causa do Senhor, abençoar o nome do Senhor. Isso precisa estar nas mãos do Senhor. Isso sim é entender o que é espiritual, é entender o propósito de Deus, é realmente valorizar aquilo que é eterno. Lá em capítulo 14, versículo 15 a 24, Jesus conta uma outra parábola.
da grande ceia. E Jesus diz que um senhor, um rei, mandou esparramar convites, que ele ia dar uma grande ceia, um convite antecipado. E esses convites foram direcionados, não foi para qualquer um, não, foram direcionados. Quando chegou o próximo à ceia, ele manda os servos sair em direção aos convidados, dizer assim: olha, as bodas já estão prontas, vinde para as bodas. Aí um disse assim: eu não posso. Sabe o que eu não posso? Eu comprei uma terra, eu vou ter que olhar essa terra. Eu comprei uma junta de boi, eu vou ter que experimentar esses bois. Eu casei-me, e vou ter que desposar a minha esposa, ter que passar a lua de mel, ter que viver a minha vida com ela. Eu não posso ir a essa bodas. Ué, mas o convite foi antecipado, por que não se programou? Mas existe uma troca aí. E quando Jesus fala deste convite, ele fala do reino espiritual. E as pessoas se excusaram do reino espiritual por coisas materiais. Eu não posso ir na escola dominical porque eu tenho que lavar roupa domingo cedo. Pois é. Quem te deu a roupa? Deus vai te deixar sem roupa para você não precisar lavar domingo cedo a roupa, para você poder vir na escola dominical. Eu não posso vir na escola dominical porque eu tenho que fazer almoço. Pois é, vai passar fome, irmão. Raciocina, irmão. Pensa. E nós estamos dizendo: Senhor, me abençoa, Senhor, mas Deus as coloca de forma, que jeito? O que eu vou fazer? Vontade eu tenho. O que você tem repartido, aquilo que Deus te deu? É um lamento aqui sobre o professor de escola dominical, professor de EBD. Quantas pessoas capacitadas? Eu não posso, porque estou cansado, trabalhei uma semana inteira. Deus vai mandar você ser despedido. É isso que você quer? Pois é, irmão. Está me entendendo? Você consegue entender o que é loucura e avareza diante do Senhor? Deus quer te abençoar, sabe porque Ele te ama. Deus quer me abençoar porque Ele me ama. Mas existem muitas coisas que são barreiras que impedem do Senhor nos abençoar. Eu quero encerrar esta palavra dizendo: a única e maior riqueza é o investimento no reino de Deus. É o investimento. Porque no dia da nossa morte, o máximo que o nosso dinheiro pode fazer é comprar uma urna. Sabe o que é essa urna, né? Não é urna de eleição, não. É urna onde coloca o corpo inerte e leva para o cemitério. O máximo que eu tenho pode fazer para mim é isso. O máximo. Não vai poder fazer mais nada. Mas se eu não tiver nada, vão arrumar uma urna para mim. Pode ter certeza. Vocês iriam deixar eu sem urna? Capaz. Tenho certeza que a igreja me dá uma urna. E muito bonita ainda. Tá? Vocês talvez tenham o privilégio de escolher lá. Tá bom? Mas é o máximo, irmão. O que nós possuímos, o que isto leva, quando o Senhor diz: esta noite pedirão a tua alma. Como eu vou me apresentar diante do Senhor? Qual é a riqueza que eu tenho? No que eu tenho investido no reino de Deus? Eu tenho fechado meu coração, eu tenho fechado a minha mão, eu tenho fechado muitas vezes a minha mente, e eu tenho fechado o meu tempo para Deus. E eu fico clamando: Senhor, dá tempo para mim, Senhor. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, abençoa o meu trabalho, faz prosperar. Mas o que eu faço para isso? E Jesus disse que a partir de João, o reino do céu é conquistado à força. Tá? Deus vai me colocar onde eu mereço. Se for colocar onde eu mereço, Ele vai me colocar no inferno. Pode ter certeza disso. Nunca diga isso. Nunca diga. Porque nós não merecemos nada. Nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Essa é a riqueza que nós temos, e vai nos levar
e nós vamos perdurar para a vida eterna. E se você, eu quero desafiar você a continuar lendo este capítulo na tua casa. Capítulo 12 de Lucas, do versículo 22 até o versículo 31. Você vai ver a outra face. Quando Jesus fala assim: não andeis preocupado por coisa alguma. Olhai para as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas não morrem de fome, né? No linguajar nosso popular assim. Olhe para os lírios do campo, eles não costuram, não vão na costureira, não olha lá no manequim, não olha na revista da moda, mas nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha beleza. E olha que eles duram um pouquinho. O lírio do campo ele dá uma vez por ano e dura 7 dias, talvez. E não dá mais, só no outro ano. E Deus veste com toda a beleza e com toda a formosura, tá? Você não precisa ficar se esforçando para ser bonito, para ser bonito. Você é lindo com Cristo na tua vida. Você é linda com Jesus no teu coração. E no versículo 31, Jesus diz, é o que Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai te faltar nada. Pode ter certeza disso. Se Deus te deu um trabalho, trabalhe com dedicação. Seja fiel. Não furte tempo, não furte momento, não furte nada. Seja fiel no seu trabalho. Deus vai te honrar. Mas use o que Deus te dá para ser instrumento de Deus. Lá você ora e diz: Senhor, o que eu posso glorificar o teu nome aqui? Senhor, me use para glorificar o teu nome aqui. Você trabalha numa empresa, tem algumas empresas que chamam a gente: pastor, você pode vir orar aqui para nós estamos aqui fazendo uma campanha aqui. Eu vou lá, oro com as pessoas, falo um texto bíblico. Existe uma direção para isso. Não perca a oportunidade. Deixa Deus te usar no meio da tua casa. Se você é sozinho como cristão no meio da tua casa, louve a Deus por isso, que Deus te levantou. Você é a esperança da tua casa. Você é a esperança da tua casa. Você é a esperança do teu marido, da tua esposa. Você é a esperança dos teus filhos. Não lamente por isso, mas coloque na mão de Deus para ser o instrumento de Deus, o canal de Deus. Esteja atento para quando vier a onda, você subir, surfar na onda de Deus e ver a glória de Deus se mover e se manifestar na sua casa. Amém. Mas sirva ao Senhor, entregue ao Senhor aquilo que o Senhor deu, devolva ao Senhor no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor capacitou. Não diga: eu não tenho capacidade. Você tem sim. Tem muito mais do que você imagina. E lá fora, você é uma bênção e você é próspero. Passe isso para muitos irmãos que precisam do teu dom se manifestando na vida dele. Amém? Amém. Jesus fala da verdadeira riqueza e da provisão de Deus a nós quando buscamos o seu reino acima de tudo. Não andeis ansiosos. Não se preocupe. Deixa Deus agir. Coloque diante de Deus aquilo que Deus tem te dado, para você ser um instrumento de Deus e ser um homem e uma mulher sábia nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Toda a sua cabeça.